Vamos lá então. Ah, Jesus era um cara bacana, né? Ele é um cara que fez. Ele formou muitos fãs. Multidões o seguiam, e muitas pessoas admiravam, né? Então, fazendo uma leitura breve, só no capítulo, só no livro de Mateus, eu nem fui para outros lugares para a gente ver um pouco sobre isso daí. Então, peguem a Bíblia lá, se não tiver na mão, dá uma pausadinha lá, pega a Bíblia e vamos acompanhar as leituras, né? Então, Mateus 4, versículo 24. É um versículozinho só pra gente começar aqui. 4, 24 aqui. Vamos lá. E sua fama correu por toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos e ele os curava. Então aqui Jesus trazendo, a sua fama correu. Bem no comecinho aqui, né? Essa palavra aqui mostra o início do ministério, né, de Jesus. Então ele estava ainda selecionando os discípulos dele, mas a sua fama correu, né? E todo mundo trazia, todo mundo queria ver esse homem que curava, mas ninguém queria mudar de vida. Todo mundo queria apenas usar Jesus como um cara que curava, né? E as pessoas se admiravam, né? Oh, esse cara ali, ele é um cara de Deus, né? Vamos lá, que esse cara, ele acaba usando. A gente vê muito isso hoje, né? As pessoas querendo receber só as curas, mas as curas materiais. Você vê que aqui, ó, ele curava enfermidades que era físico, tormentos que era emocionais, endemoniados, espirituais. Então, assim, ele curava em todos os aspectos, né? Então as pessoas realmente se admiravam. Mas aí vamos um pouquinho mais para frente, ali no capítulo 7 de Mateus, versículo 13 e 14. Vamos ver o que tem aqui no 13 e 14. Agora começa a parte legal. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à salvação? Não, a perdição. Isso. Muitos são os que entram por ela, a porta larga. Porque a porta estreita é apertado o caminho que leva à vida, e pouco os que a encontrem. Então, tá vendo? A fama, né? A gente só quer ver um lado, né, da fama, multidão, aquela parte boa, mas existe, Jesus sempre falava, ides e não pecais mais. Isso a gente esquece. É muito mais fácil conseguir uma cura milagrosa do que mudar a nossa forma de ver o mundo, né? Todo mundo achava bonito quando Jesus ali curava, mas na crucificação, onde de fato ele estava fazendo o que veio fazer, libertar do pecado, só tinha os discípulos ali ou aqueles que o acusavam. E nem eram todos os discípulos ainda, porque depois o Espírito Santo veio, derramou sobre eles e os discípulos se tornaram esses homens, né, que foram para a história, né, e para essas escrituras estarem aqui. E um pouquinho mais para frente, no capítulo 7 ainda, no versículo 28, vamos pegar aqui o 28. Aqui ó, a autoridade de Jesus, né, 28 e 29, no capítulo 7 ainda. E aí, assim, o Jesus foi falando, né, e aconteceu o quê? Concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, e por quantos ensinava com autoridade, e não como os escribas. Olha só, realmente Jesus, ele falava com autoridade, né? Tem aquela passagem de Madalena, né? Que ele fala, quem não pecou que atira a primeira pedra. Se fosse qualquer um falando ali, todo mundo ia atirar, mas ali teve autoridade. Então por isso que ninguém atirou a pedra. Então Jesus realmente ele tem essa autoridade. Mas você viu que assim as pessoas se admiraram com o discurso, ou seja, né, a fama ali, aquele cara bom, tal. E
e eles colocaram aquilo ali como uma doutrina. Eles não entenderam. Aquilo ali não era doutrina, aquilo ali era salvação, era a libertação dos pecados. Mas as pessoas ficaram na dogmas de igreja, né? Se hilar apenas no final de semana. Tô gravando em casa, né? O barulho do cachorro aí. O pessoal passeando com os cachorros, mas vamos lá. E agora vamos para o último trecho, capítulo 8 de Mateus. Tá vendo? Só tá em Mateus. Capítulo 8, do 18 em diante. Vamos lá. 18 não, até o 23 a gente vai. Vamos ler. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão. Tá vendo? Você sempre tinha uma grande multidão em volta de Jesus. E ordenou que passassem para outra margem. Né? Venham, seguindo, né? E aproximou dele um escriba e disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Olha que bonito. Vamos lá. Aí que Jesus responde para ele. E disse Jesus: a raposa tem covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos lá. Quem são os escribas? Os escribas, eles tinham um certo status, né? Eles eram pessoas que tinham um certo conforto, né? Uma vida, vamos dizer assim, com certos luxos, né? E aí fala: mestre, eu quero te seguir. Aí Jesus fala: tem certeza? Você vai abandonar tudo o que você tem? Você vai ter coragem de fazer isso? Porque tá vendo, ó, raposa tem lá o seu lugar lá para se, né, se aconchegar, as aves, né, que pode até um pouco mais longe, né, mas volta, tem os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não. O Filho do Homem não tem onde colocar a cabeça, porque o trabalho santo não é em prol do corpo, é em prol de almas, de salvação. E sabendo que a vida eterna não é aqui na terra, não devemos buscar galardões aqui. Então há uma, né, essa escolha. Então assim, diferente de ver um Cristo famoso, de fama, que está lá na multidão falando coisas bonitas, e segui-lo de fato. Mas vamos lá. E outro discípulo lhe disse: Senhor, permita-me primeiro que eu vá sepultar o meu pai. E Jesus, porém, disse: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Então a gente não deve ir em velório? Não, não é isso que Jesus está falando aqui. Vamos abrir a mente, vamos um pouquinho. Jesus é primordial, é para agora. Se você tem outros afazeres, eu tenho minha profissão que vem em primeiro lugar, eu tenho tal coisa, você está morto. Então você vai sepultar as coisas mortas desse mundo. Não estou falando que a gente não deve estudar, não deve ter carreira. Mas Cristo deve vir primeiro. Seguir a Cristo em primeiro. É fácil? Deserto. A porta é estreita. As tentações do mundo são grandes. Por isso que é muito fácil a gente ter um Jesus, ficar só no Jesus da fama. Porque hoje cristão está na moda. Todo mundo é cristão, todo mundo é evangélico. Baladas evangélicas, encontros, reuniões, acampamentos evangélicos, isso está na moda. Mas isso está nessa fama de Jesus, de buscar apenas as coisas boas. Não, buscar as coisas boas não. Jesus por inteiro é bom, mas para os nossos olhos a gente só quer as coisas carnais, que os nossos olhos são boas, né? E aí depois ali, na minha Bíblia até muda o título, né, que já começa uma outra parte, mas eu acho legal a gente colocar aqui o 23. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Opa! Quem que o seguiu? Os discípulos, apenas. As pessoas, quando viram, vim seguir, não vai ser fácil, exige esforço, precisa romper os seus egos, as suas vontades, os seus sonhos. Já complicou. Deixa eu ficar aqui, já que você tirou umas dorezinhas minhas aqui, eu vou seguir. Então, tá vendo? Apenas os discípulos o seguiram. A porta estreita. Então, é isso que eu queria passar
para vocês meditarem essa semana. A questão da vida, da fama, das coisas fáceis, das coisas que têm que ser buscadas, que têm que ser mudadas aí dentro de vocês. Uma pequena passagem, né? Você vê que o evangelho ele é grande. Eu peguei aqui apenas Mateus. Muitas dessas partes que eu li tem referência em outros livros do evangelho, mas a riqueza é grande, né? Então, aqui a leitura, que nós temos que nos apegar à leitura, a fazer esses links. Por isso que na oração eu clamei para que isso desperte, fazer links com outro, porque aqui a gente está só em Mateus, mas a gente tem outros evangelhos, a gente tem outras cartas, tem o Velho Testamento, tem os profetas. Dá para a gente buscar esse alimento em muitas outras partes da Bíblia. E toque o nosso coração e não ficamos encantados pela fama de Jesus, mas sim entregamos na salvação que o Cristo veio nos trazer. Muito obrigado. Amém.